Meu amigo, minha amiga, nesse vídeo você vai entender o suposto desvio de finalidade do decreto pelo qual o presidente Bolsonaro concedeu perdão ao deputado Daniel Silveira. Isso é logo após a vinheta. Não saia daí! Bem-vindos ao canal Francelino Paz. Esse é o quadro Frank News. Veja bem, não é fake news, é Frank News. Aqui somente tratamos de assuntos devidamente comprovados, checados, em que a verdade sempre prevalece, com uma linguagem simples, objetiva, pois o assunto político nem sempre é amigável, não é mesmo? Então temos que tratar com uma linguagem simples, clara, para que você entenda, para que você forme a sua opinião. Se você já me conhece, ou mesmo para você que está chegando agora, aproveita, deixa aí o seu joinha, curta o nosso vídeo, compartilhe e principalmente inscreva-se no nosso canal, porque assim você vai estar ajudando a trazer sempre conteúdos de qualidade e do seu interesse. Sendo assim, sem mais delongas, vamos ao assunto desse vídeo. Vem comigo! Um assunto que tem estado em evidência no país nas últimas 3 semanas é o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira. Os apoiadores do governo acreditam que nada tem que possa ser questionado ou anulado, pois a Constituição prevê que o presidente pode, de maneira discricionária, conceder perdão a alguém. Até esse momento, em tese, isso está correto, porém a própria Constituição traz alguns requisitos que devem estar presentes no decreto que concede perdão. Isso para que esse decreto não venha a sofrer questionamento e, posteriormente, não seja anulado. Na gestão pública, os atos administrativos não podem ter o chamado desvio de finalidade. Vou te dar um exemplo do nosso dia a dia. Você provavelmente já viu alguém entrar numa livraria e comprar um livro. Para quê? Presentear alguém, para aprender mais sobre um determinado assunto. Mas você também já deve ter visto alguém, ou até mesmo você, empilhar 2, 3 livros numa mesa para aumentar ali a altura do notebook ou posicionar um celular que esteja usando. Isso é um desvio de finalidade, porque o livro não foi feito para ser apoio, ele foi feito para outra coisa, mas as pessoas usam. Ok, na gestão pública, esse desvio de finalidade não pode existir, sob pena do ato ser anulado. Trazendo um outro exemplo, dessa vez no campo político, você deve se lembrar que em 2016 o ex-presidente Lula foi nomeado pela presidente Dilma para ser ministro-chefe da Casa Civil. Só que naquela altura, com a divulgação dos grampos telefônicos permitidos pelo ex-juiz Sérgio Moro, indevido até por 2 motivos. Primeiro, fora do horário permitido pela Justiça. E segundo, era a gravação de uma presidente. Então, quem deu a autorização não tinha competência. Fechando parênteses, deixando isso de lado, o fato é que com aquelas informações, quando se ouviu que a presidente Dilma falou para o Lula, Lula, estou te mandando o documento para você utilizar caso tenha necessidade, nesse momento formou-se no país inteiro, inclusive no ministro Gilmar Mendes do STF, com toda a razão, formou-se a convicção de que o presidente Lula estava sendo nomeado não por causa das suas competências, não porque ele tinha perfil para aquele cargo, mas que ele estaria sendo nomeado para fugir do foro de Curitiba e ganhar um foro privilegiado. Então, por causa desse suposto desvio de finalidade, e hoje eu digo suposto porque depois com a Vaza Jato se provou que se tinham outras mensagens que mostravam que não era esse o intuito, nem do Lula, nem da presidente Dilma. Mas, enfim, naquele momento, com aquelas informações, se formou essa convicção. Então, por causa desse desvio de finalidade, o ato de nomeação do presidente Lula foi, sim, anulado.
Vejamos o vídeo do próprio presidente Bolsonaro comentando as motivações que ele teve para conceder perdão ao deputado Daniel Silveira. Por mais que ele tenha falado coisas absurdas, e ninguém discute isso, foram coisas absurdas, a pena não pode ser 8 anos, 9 meses de cadeia e regime fechado. Perda de mandato, inelegibilidade e multa. Houve um excesso. Então, caberia a mim, e só a mim e mais ninguém aqui no Brasil, desfazer essa injustiça. Eu não quero peitar o Supremo, dizer que eu sou o mais importante, eu tenho mais coragem do que isso, longe disso. Eu duvido que, no fundo, né, vamos dizer todos, a grande maioria dos ministros entendam que houve um excesso. Quais os pontos, então, que podem indicar que esse ato do presidente pode ter, e na minha visão, muito provavelmente tem desvio de finalidade? Primeiro, como é que você olha outros países, né, notadamente Estados Unidos, que tem uma tradição maior em que os presidentes concedem perdão a uma única pessoa? Normalmente acontece em casos de pena capital, pena de morte, né? A pessoa foi condenada ali à morte, a pessoa muitas vezes está doente, né? Ou tem uma idade extremamente avançada, enfim, tem algum motivo ali no campo humanitário, no campo da misericórdia, em que os presidentes então pegam e falam assim: não, eu vou conceder perdão, tendo em vista essa situação, tendo em vista todo o conjunto, né, do estado que essa pessoa se encontra, eu vou conceder perdão. E isso definitivamente não é o caso do deputado Daniel Silveira. O segundo ponto importante a ser observado é que, no caso do presidente Bolsonaro, se trata de um perdão antecipado. Por quê? Porque não houve o esgotamento do processo no âmbito judicial. Saiu uma primeira condenação passível ainda de recurso, de se apelar. Ou seja, nesse momento, me parece prematuro que o presidente já baixe um decreto, ok, ordenando o perdão para o deputado Daniel Silveira, quando ainda se tinham outras etapas do processo para serem cumpridas. Então fica parecendo o seguinte: olha, né, nem me importa o que vocês do STF vão julgar, vão decidir se vão manter essa condenação ou não. O que eu quero saber é o seguinte: ele não vai ser condenado, já está concedido o perdão. Então, esse time, esse momento da concessão do perdão é importante para indicar que o objetivo do presidente era que a decisão do STF não fosse cumprida, que caracteriza também o desvio de finalidade. O terceiro ponto que gostaria de comentar, que pode indicar sim que houve desvio de finalidade, é que o próprio presidente, segundo o vídeo que acabamos de ver, ele diz que ele não quis peitar o STF. Não foi isso, nem se mostrar mais forte, nem mais corajoso. Ele quis apenas reparar um exagero de pena. E ele diz o seguinte: ninguém aqui questiona que o deputado Daniel Silveira falou coisas absurdas. Ora, vamos lá. Coisas absurdas que ele disse são crimes. São crimes. Dois tipos de crime: crime contra a ordem democrática e crime de incitação à violência. Portanto, se são crimes, né, e o STF julgou e condenou, ele deve ser punido, sim. Agora, se a pena foi exagerada, se foi muito, se não foi, isso é uma discussão no âmbito judicial. O fato é que o presidente diz o seguinte: eu somente fiz o decreto porque eu queria ou eu tive que reparar um exagero da pena. Ora, a Constituição autoriza o presidente a conceder o perdão, já vimos isso, porém não autoriza a finalidade do perdão, não é revisar a dosimetria da pena imposta pelo STF, e nem é para atenuar um exagero de pena, não.
Isso que ele disse acaba sendo um desvio de finalidade, sim, porque o decreto de perdão não poderia se prestar para essa finalidade que ele declarou no vídeo. Nesse item de se opor à decisão do STF ou ainda anular o exagero da pena, existe ainda a discussão de que o assunto é de interesse direto do presidente da República, pois se trata de um grande aliado dele. Ou seja, é algo como se ele estivesse legislando em causa própria. Olha, esse deputado é meu aliado, é um defensor do meu governo e para mim, politicamente, interessa que ele não seja condenado e que ele não cumpra a pena. Então, é algo como se fosse exatamente ou ele legislando em causa própria ou ainda que ele fosse, digamos assim, suspeito, né, de conceder esse perdão, porque ele, presidente, tem um grande interesse nessa pessoa e nessa situação. E como último ponto, quero levantar aqui uma discussão que existe sobre a tipificação desse crime. Por quê? Da mesma forma que na Constituição existe ali uma prerrogativa do presidente conceder perdão, já vimos isso, nessa mesma Constituição existe ali uma série de crimes que não são afiançáveis, né, e que não prescrevem e, portanto, não poderiam ser objeto de graça ou perdão. Então, no seu artigo 5º, a Constituição diz que crimes contra a ordem democrática ou Constituição são insustentáveis de receber anistia ou perdão. E exatamente essas coisas absurdas que o presidente falou e o Supremo classificou como crimes e condenou, essas coisas absurdas são exatamente crimes contra a ordem democrática, portanto, segundo a própria Constituição, não seriam afiançáveis e nem, digamos assim, elegíveis para obterem perdão. Essa discussão em torno disso também precisa ser feita adicionalmente às questões do desvio de finalidade que explicamos aqui. O fato, meus amigos, é que desde a redemocratização em 1985, nós nunca vivemos uma crise institucional tão grande, tão aguda como temos vivenciado no nosso país atualmente. Autoridades desrespeitando outras autoridades, criticando abertamente, desobedecendo. Daniel Silveira, o deputado, desobedeceu no uso da tornozeleira eletrônica, desobedeceu quando ele dormiu na Câmara dos Deputados para que não precisasse trocar lá a bateria ou o equipamento, a tornozeleira eletrônica. O presidente Bolsonaro conclamando, né, e pregando fortemente contra o STF, contra ministros do STF. Olha, eu nunca vi uma crise tão grande institucional entre os poderes como temos visto agora. Isso é muito perigoso para a nossa democracia, porque alguns pilares são fundamentais, e um deles é a harmonia entre os poderes, obediência, né, aos poderes constituídos. Tudo isso pode trazer um prejuízo irreparável para a nossa democracia. Eu não sei o que pode acontecer até mesmo daqui a 5 anos, 6, 7 anos, 10 anos, quando começa a se abrir um precedente, se outros políticos e outras autoridades também não vão se achar no direito de descumprir ordens judiciais. Ordens judiciais devem ser cumpridas. Ah, mas eu não concordo. Recorra. Faz isso, recorra para uma outra instância, recorra até para mecanismos internacionais. Nós vimos agora que a ONU declarou lá sobre o processo do presidente Lula. Ele recorreu para a ONU emitiu lá um boletim, uma declaração. Faça isso, mas não se pode ter essa desobediência, sob pena do Brasil ficar ingovernável.
E aí, nessa questão de ficar ingovernável, esse bater de cabeças, daqui a pouco se fala o seguinte: olha, intervenção militar já, porque o Brasil tá uma bagunça. Isso não se pode. Agora, por que está se chegando nesse ponto? Então, eu creio que as instituições devam realmente tomar posições firmes contra toda a desobediência, toda a anarquia que se possa trazer prejuízo à nossa democracia. E você, o que você acha? Comenta aí, fala, escreva aí embaixo o que você acha, se você pensa que esse perdão ao deputado Daniel Silveira realmente pode ser anulado, tem chance de ser anulado, teria motivos para ser anulado. O que você acha de tudo isso que acabou de ser exposto nesse vídeo? E lembre-se, deixe seu joinha, compartilhe, diga o que você achou, faça a sua crítica para que a gente possa sempre melhorar e trazer conteúdos que sejam interessantes para você. O objetivo é que a gente fale de política como a gente fala de futebol, né? Isso aí é muito importante. E inscreva-se no nosso canal, não deixe de se inscrever. Um forte abraço!